Luiz Eduardo Mingione, mais conhecido como Luiz Mingione, Isso, ou como Luiz Careca, também. também. O Luiz Careca vem de muito tempo já, da época E das para trilhas. quem não sabe, esse rapaz é um cara que... Esse rapaz é bom, vou fazer O rapaz fica por minha conta, mas você merece. Totalmente envolvido em competições. E lá atrás, em 2002, o cara foi campeão do Dakar. Numa categoria do Em Dakar. sua categoria foi campeão no Dakar. Não é pouca coisa. E outra coisa que pouca gente sabe é que o Luiz, um cara também totalmente envolvido com a criação de um dos principais produtos do Brasil, podemos dizer, que é a Honda Bis. Um dos produtos mais vendáveis até hoje da Honda. É o segundo produto mais vendido, depois da CG. Continua sendo vendido. Acho que mais de 6 milhões de unidades. Sim. Então, assim, é o Luiz Mingione. Então, Luiz, vamos falar um pouquinho disso tudo, desse começo de carreira aí na Honda. Fique à vontade. Então, é um prazer estar aqui com você, né? A minha história com moto começou desde moleque, né? Meu tio tinha 8, 10 anos de idade, meu tio tinha Java, tinha Harley, eu começava a andar na garupa dele, enfim. A minha história com motocicleta vem desde moleque. E andando na terra, eu comecei em 81, quando lançou a DT 180. Né? E aí comecei a fazer trilha, comecei a fazer algumas competições de enduro e regularidade, e aí Baja, Rally, e a coisa foi evoluindo. Sempre no enduro, mais no enduro. Eu comecei no enduro de regularidade. Comecei rally... fazendo trilha, né? E o enduro de regularidade na época dos anos 80 era bem forte. Sim. Na época, né? Era bem divulgado. Enfim, comecei naquela época fazendo isso. E a minha história, em 93, 92 eu entrei na Honda, na área de pesquisa e desenvolvimento, fiquei durante 15 anos na Honda. Morei 1 ano no Japão, né, fazendo um treinamento lá. Então, assim, a minha vida toda é motocicleta. As minhas, eu falo para todo mundo, né, porque a maioria, acho que 90% dos meus amigos foram desenvolvidos dentro do motociclismo. Sim. São pessoas que eu conheci no motociclismo, né, até hoje. E como é que começou, onde é que deu o start aí que chegou para você a coisa do projeto da BIS? Como então, é que deu início a isso? Eu entrei no departamento de desenvolvimento em 93, se não me engano. E era um grupo pequeno, né? A gente ficava inclusive separado, porque a Honda, a parte administrativa da Honda, ficava ali do lado do Detran. Isso, né? Muito na tempo Sena Madureira. E o nosso departamento de desenvolvimento ficava num sobrado, na Rua das Flechas, ali perto da... Jardim Prudência. Ali. Isso, Jardim Prudência. A gente trabalhava com os lançamentos e, enfim... E era um grupo mais restrito, tinha umas 8, 10 pessoas, a maioria eram staff japoneses. Eu entrei lá como piloto de teste, mas ali, como o grupo era pequeno, todo mundo fazia de tudo, né? Saía para viajar para fazer pesquisa e tal. E esse departamento, ele só tinha autonomia na época para mandar informação do mercado brasileiro, da concorrência, de toda a economia brasileira, e autonomia para fazer coreografismo dos produtos que vinham do Japão para ser vendidos aqui, para o Brasil. E a gente não tinha autonomia para desenvolver produto. Acho que fora do Japão, desenvolvimento de produtos só tinha a Itália, a França, que eu não sei se ainda tem hoje, e nos Estados Unidos, na Califórnia. Sim. E aí, naquela época, o Japão queria mandar scooter para o Brasil. Né? E a gente já começou a pensar em alguma coisa que não o scooter, por conta das rodas que eram pequenas, eram 10. Hoje você já tem scooter, hoje o scooter está bem desenvolvido, sim, o mercado está bem desenvolvido. Naquela época ainda não. O piso, a gente sabe que o piso do Brasil em geral é um piso ruim ainda, né? A gente tem aí mais de 70% de estradas não pavimentadas e as que são pavimentadas bem ruins. Então eles queriam mandar scooter para o Brasil, no tanto que mandaram aquele Space na época para cá, para a gente fazer teste. E a gente já estava com uma ideia diferente. A gente já tinha a Dream, né? E isso que eu ia perguntar, a Dream teve alguma relevância nisso, de olhar uma coisa, pensar, enfim? A Dream, ela tem assim, é um produto muito legal, muito bacana, versátil. Só que assim, o pessoal na época a gente ouvia muito do visual dela, né? Que era uma coisa mais asiática, uma coisa mais retrô e tal, que não combinava muito com o que o brasileiro esperava, né? E a gente já estava pensando numa ideia para não trazer os scooters, né? Para a gente não ter o scooter com aquela rodinha pequena, aro 10 e tal. E a gente começou a falar muito de um produto que tivesse uma roda de moto, né? Com raio, aro,
E aí surgiu a ideia de ter a vantagem que o scooter tem, que as motos não tem, que é o Metwin Box, né? Que aqui você pode, embaixo do banco, pôr um capacete, carregar algumas coisas. Então a gente queria fazer uma mescla, só que não com roda de scooter, que não fosse um scooter. E aí a gente já tinha a Dream no mercado, que tinha, eu não lembro exatamente que ano chegou, não sei se foi em 92 ou 92, 92. É. E aí em 94 a gente começou a viajar Brasil, tentando entender se aquela ideia que a gente tinha era uma coisa que era viável. Então a gente selecionou algumas cidades do Brasil, algumas concessionárias do Brasil que vendiam muita CG ou muita moto base, né, para a gente conversar com clientes e começar a entender se aquilo que a gente estava pensando realmente era viável. E aí, enfim, viajamos bastante, a gente fez uma série de relatórios, mandava para o Japão, aí o Japão mandava de volta, a gente mandava para o Japão. Eles não estavam entendendo, acho que o que a gente queria, né? E acho que, sei lá, na minha cabeça, acho que tipo assim, pô, o que esses caras tupiniquim estão querendo fazer produto, né? Que a gente não tinha essa autonomia. Porque, como você falou, né, eu lembro bem disso, nessa época o que chegava no Brasil era só para mudar o adesivo, exatamente, né? Dava uma corzinha, tá? Exatamente, só, eram né? produtos que o Japão tinha em linha, né? E que o Brasil fazia um planejamento para saber mais ou menos se era viável ou não e trazia o que já era pronto. A gente no máximo mudava a cor, grafismo e era o que a gente podia fazer na época. Enfim, aí a gente chegou à conclusão que esse relatório ia e voltava, e o nosso diretor da área de desenvolvimento era um japonês e tínhamos um gerente que era filho de japonês, mas foi criado no Brasil e era o braço direito e ele também estava tentando vender essa ideia, né? A gente estava tentando vender essa ideia para o Japão, que esse produto era viável aqui. Só que a gente não sabia a cara que ele ia ter, porque não tinha um designer para a gente poder desenhar esse produto. E aí surgiu um momento que o diretor ia ter uma visita de um gerente mundial de estratégia da Honda no Brasil. Ele vinha conhecer a administração lá na Sena Madureira e ia conhecer o desenvolvimento, que era o nosso local de trabalho. E aí ele falou, Luiz, eu era o único da equipe lá que já tinha trabalhado com protótipo. Eu trabalhei com protótipo na área de informática na Itautec, nos anos 80. Então eu tinha alguma noção de montar essas coisas. Para quem é antigo lembra E como eu sempre andei de moto, né? Sempre andei de moto, falei, pô, você é o cara que vai fazer, vamos tentar fazer alguma coisa, tira do papel essa ideia que a gente está tendo e põe uma cara nele, né? E aí me entusiasmei pra caramba com aquilo e comprei cano, comprei tudo. E a gente tinha lá nessa casa, a gente tinha o escritório que era na frente e no fundo tinha uma área que a gente tinha uma oficina que a gente mexia nas motos que vinham para teste. A gente tinha moto de vários modelos, de várias marcas para fazer teste, conhecer o produto. E lá nessa oficina foi que começou a nascer o protótipo da Bis. O que eu fiz? Eu cortei uma Dream no meio, usei a parte da frente, né, com a roda aro 17, e aí montei o chassi na parte de trás. A gente foi montando o chassi, soldando peça e tal. E aí eu desmontei um Metwin Box de uma Space que a gente tinha lá, ou de um scooter que eles mandaram para a gente fazer. E comecei a montar. Botei lá, montei o chassi em volta, que praticamente até hoje, se você ver as fotos dessa, depois eu mando para você se quiser. As fotos, você vai ver que basicamente o desenho do chassi que a gente fez lá atrás, em 94, era basicamente até hoje, com algumas alterações, é lógico, né? Mas basicamente é o mesmo desenho. E aí eu consegui, na hora que eu coloquei o Metwin, não dava para pôr a roda 17, porque ele tocava no baú do Metwin Box. E aí a gente tinha uma Mini Enduro lá, que tinha uma roda aro 14, eu desmontei, botei lá e falei, pô, casou, deu certo. E por isso que ficou, né, aquela roda pequena atrás. 17 na frente, 17 na frente atrás. E aí montamos esse protótipo, o japonês veio, conheceu lá a Sena Madureira e veio nos conhecer. Entrou pelo escritório, conheceu as pessoas que trabalhavam e aí a gente chamou ele para mostrar o protótipo, porque a gente tinha separado numa sala lá, colocado um pano em cima. E aí subimos esse gerente, que é o Seizuiano, que é um meu mentor na Honda, somos amigos até hoje, já se aposentou. E o Hayashi, que era o diretor da área, que hoje está aposentado, se aposentou como diretor ou presidente da Honda Taiwan. E temos contato até hoje. Ele foi o cara que, junto com o Seizuiano, o gerente, que peitou esse projeto perante o Japão. Né? Legal. Subimos na sala, tirei a cobertura do protótipo, o japonês foi lá, olhou,
voltou meio que chamou a atenção da diretoria, né, do gerente e do diretor, porque a gente, na verdade, não tinha autonomia, nem budget para ter feito aquilo e gastamos tempo e dinheiro com coisas que a gente não tinha autonomia. E no final ele falou, eu quero esse produto pronto em 2 anos. Isso foi 95, 97 a gente estava lançando a Bis. Aí veio uma equipe do Japão para o Brasil, nós levamos eles nos mesmos lugares que a gente foi fazer a pesquisa para conversar com todo mundo, para eles entenderem o que era o projeto e foi desenhado lá, porque a gente não tinha o pessoal aqui. Foi desenhado no Japão, foi feito o protótipo final, foi feito lá, do que seria a primeira C100 Bis no Brasil. Isso foi em 95, em dezembro de 97 ela estava sendo lançada na imprensa em Manaus, para a imprensa em Manaus. Aí eles me deram um estágio no Japão para começar a aprender a mexer com protótipo. Foi aí que eu fui em março de 98 para o Japão e voltei em 99, em março de 99. Que e a Bis, C100 Bis foi lançada, se não me engano, em maio ou abril de 98 no mercado. 98. Uma pergunta, Luiz. A Bis, desde esse início, sempre foi para o mercado brasileiro? Porque, por exemplo, eu já viajei bastante à Argentina, não existe Bis lá, eles têm aquele outro produto deles que é o Wave, né? Sim, que o Wave. É bem semelhante, Sim. mas eu sei que é diferente, é outro motor e tal. Sim. A Bis acabou ficando um produto para o Brasil, focado em Brasil? É um produto brasileiro. Hoje eu não sei como está. Eu saí da Honda já fazem 20 anos, né? Então assim, eu não sei se algum Mercosul, se algum país do Mercosul tem. Se não me engano, acho que na Colômbia deve ter, se não me engano, ou na Bolívia, eu não sei te dizer se na Colômbia tem. Não sei, não vou te afirmar porque eu não sei. É um produto genuinamente nascido no Brasil, feito por Brasil. Eu pergunto isso porque pelo sucesso que fez. E foi feito cópia no mundo inteiro, né? O mundo inteiro copiou. Né? Os asiáticos copiaram. Isso que eu ia falar agora, na Ásia tem bastante. Na Ásia tem bastante. Eu estou sempre Mas eu lembro que assim, o que aconteceu? Quando foi lançada, eu já estava no Japão, e aí eles me chamaram no refeitório porque ia ter um evento de apresentação do presidente mundial sobre a Honda no mundo, né? E aí eles falaram do Brasil, né? Sobre o mercado brasileiro. E aí eles me chamaram lá no palco para receber uma placa de prêmio de produto e inovação no mundo. O desenvolvimento premia as áreas do mundo que desenvolve algum produto que tem relevância. E a Bis ganhou um projeto. Acho que no Brasil, acho que só eu e o meu gerente temos, que é o Seizo, essa placa. E poucos funcionários da Honda no mundo têm essa placa. Que legal. Que trabalhou dentro de um projeto que foi inovação no mundo. Que bacana. E a Bis tem esse prêmio lá. A Honda você ficou até que ano? Eu fiquei na Honda até 2007, se não me engano. 7. Então quando você foi para o Dakar, já continuava na Honda? Eu estava na Honda ainda. Eu fui para o Dakar de 2001 para 2002. Que era dezembro, janeiro, né? Isso, eles chamam de edição 2002, né? Porque é quando termina, mas largou no dia 28 de dezembro de 2001 na França e terminou em Dakar no dia 13 de janeiro de 2002. E como é que foi essa grande aventura maravilhosa? Isso era um sonho. Para quem não sabe, né? Hoje tem poucas categorias, mas no passado ele tinha muita categoria, né? Hoje era aberto em cilindrada, na verdade, né? E tinham algumas categorias por cilindrada de motor. Hoje eles limitaram em 450. Isso foi uma alegação que nesse período de cilindrada livre, o ano que eu fui ganhou o Meone, Fabrizio Meone, que eu era fãzaço dele, italiano. Né? Fez uma prova no Brasil que ele ganhou, inclusive, que era o Rally dos Incas, que largava do Peru e terminava no Rio de Janeiro. Ele fez 2 edições aqui e ganhou uma ou 2. E ele andou de 990, KTM 990 no Dakar de 2002 e ganhou a categoria geral. Em 2005 ele faleceu num acidente no Dakar. E aí naquele anos seguidos faleceram várias pessoas, inclusive da KTM, vários pilotos. Richard San, que foi segundo no Dakar que eu ganhei. No ano que eu ganhei foi Meone, ganhou a categoria geral, segundo Richard San e terceiro foi Alf Cox. Dos 3 só o Alf Cox está vivo. O Richard Sen morreu no Rally do Egito, se não me engano. O Meone morreu no Dakar em 2005. E começou a morrer muita gente. E eles achavam que o fato da cilindrada alta, a alta velocidade, a cilindrada que estava causando esses acidentes. E aí eles mudaram o regulamento e limitaram tudo em 450. Na verdade, na minha opinião, assim, o que limita o acidente, o que minimiza, né, o que mitiga o acidente, não é a cilindrada. Eu acho que é a dificuldade da navegação.
porque quanto mais difícil a navegação, você limita um pouco a velocidade, né? Então, assim, hoje ainda continua tendo acidente, não tanto como naquela época, mas Paulo Gonçalves morreu faz uns 3 ou 4 anos. Mesmo porque essas 450 andam a 180 de final. Deus. Então, assim, para mim, o que limita o acidente, o que mitiga um pouco, minimiza, é a dificuldade da navegação, né? E é isso que, para mim, na minha opinião. Sim. E naquela época eu fui campeão da categoria 250 cilindradas. Não, mas fala um pouco, vamos voltar um pouquinho antes aí. Então, como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu assim. Essa doideira naquela época. Tem até um episódio interessante, porque quando eu entrei na Honda, eu fiz uma entrevista com esse diretor que a gente tem contato até hoje, que foi o cara que apoiou a BIS. Ele estava na mesa, o gerente, né, conversando comigo para fazer uma entrevista, ele queria me entender, ele não falava português, o gerente estava traduzindo. Conversamos sobre tudo, profissionalismo e tal, e ele perguntou qual era o meu sonho, né? E eu falei para ele que o meu sonho era fazer um Dakar, porque o Kleber e o André já estavam indo em 80, foram primeiro em 88. E ali com as Teneré, né? Com as Teneré 600. Eu já acompanhava o Dakar por revista antes deles irem, né? Eu tinha folha da revista colada no meu quarto com cenas do Dakar, né? Eu já era fissurado naquilo, porque eu estava começando a andar na época. E quando o André e o Kleber foram, aquilo virou virou um sonho. E nessa entrevista em 93 na Honda, eu falei para ele que o meu sonho era fazer o Dakar, e o japonês desandou a rir, né? Porque o desenvolvimento no Japão, o HRC fica dentro da área de desenvolvimento. Então, assim, ele sabe da dificuldade que tem a prova, conhece a estrutura lá do HRC, enfim. E a Honda sempre esteve envolvida no Dakar, né? E ele achou aquilo engraçado. E quando eu fui para o Japão em 98 também, quando eu voltei, eu falei para os caras lá, eu vou fazer um Dakar. Eles também meio que desenharam, né? E aquilo virou uma obsessão para mim, né? Porque acho que assim, é como se fosse a Copa do Mundo do futebol, é o Dakar, né? Para quem faz o fora de estrada. Com certeza. E eu pus aquilo como uma meta e é lógico que quando eu entrei na Honda facilitou muitas coisas. E aí o que eu fiz? Eu fui construindo um caminho, né? Eu comecei a fazer, o que eu preciso fazer para fazer um Dakar? Eu preciso ter experiência de rally. Eu fiz o primeiro Sertões em 93, tomei um tombaço, voltei de avião, UTI de lá, e ali eu aprendi a fazer rally. Com Malheiros ainda? Isso, com o Dionísio, que é amigo até hoje. Era ainda uma estrutura, lógico, hoje o Sertões tem acho que mais de 30 anos, né, de existência, muito, cresceu muito. É uma prova profissional, muito profissional, a nível de mundo, né? Tanto é que já foi etapa do Mundial, né? Já foi etapa de Mundial, então assim, mas naquela época não tinha a estrutura que tem hoje. E eu levei um tombo no 5º dia, voltei de avião UTI de lá, 94 eu passei o ano inteiro fazendo cirurgia, remendando o que eu quebrei. Em 95 eu já fui com uma outra experiência, que é essa primeira experiência. E eu ganhei a categoria maratona em 95. Fiz 96, fiquei em terceiro na Production. 97 eu fiquei em segundo na Production e 11º na geral, que foi a etapa de Mundial. Veio os gringos para cá, veio o pessoal fazer a etapa de Mundial. Que moto que é, né? Eu andei em 93 eu andei com uma Saara, que tinha um motor preparado, que era o motor protótipo da Saara que o Japão tinha feito. Eu coloquei, era a Saara nossa, que já tinha no mercado, motor e japonês. coloquei com esse motor que era um protótipo. Então a moto andava muito. E eu levei um tombo no 5º dia, bem feio, né? A moto chegou a quebrar no meio, pra você ter uma ideia. Não aguentou o chassi? Não, do tombo, ela saiu capotando e acabou quebrando. Suspensões eram preparadas? Tinha um pouquinho de preparação, mas Mas originais? Eram praticamente originais. Naquela época a gente não tinha muito recurso. E as últimas? E aí, de 95, eu ganhei com uma XR200. Também tinha um motor que o Japão mandou, que era um motor protótipo, né? Um pouquinho mais preparadinho. Ganhei a categoria maratona em 95 com a XR200. 96 eu já andei de XR400 e 97 XR400. Pô, que legal. E aí eu não consegui mais fazer os Sertões, porque calhava sempre nesse período dos Sertões, eu estava indo fora, depois que eu morei no Japão esse um ano, todo ano eu ia, que tinha produto brasileiro, eu ficava trabalhando lá durante 2, 3 meses. E toda vez que tinha o Dakar, os Sertões aqui, eu não tinha algum compromisso de trabalho, e nunca mais eu consegui fazer. No entanto que hoje, até eu completar os meus 70 anos, eu tenho vontade de fazer uns Sertões para ver a estrutura que é hoje, né? E fazer por fazer. Não tenho mais objetivo de resultado, era mais para fazer a prova toda, né? Sim.
Hoje está uma prova bem profissional, mas eu estou pensando nisso ainda. Com certeza fará. Quem sabe. E como é que entrou a Tornado? Você falou que foi de Tornado, né? Na verdade, o Dakar, a gente tinha acabado de lançar a Tornado no Brasil. Foi 2000, 2001. E um dos patrocinadores para o Dakar era a Aço Honda, que é uma associação que cuida de todos os interesses das concessionárias Honda no Brasil. E como tinha lançado a Tornado, a ideia era desenvolver o modelo e usar a Tornado como divulgação, né? Para fazer a prova. Na verdade, o André falou: Luiz, essa moto a gente não vai conseguir terminar você não vai conseguir terminar essa prova, é uma prova muito difícil. Né? Aí o que a gente fez? A gente usou uma XR 250R e eu mandei um kit da Tornado, porque hoje o Dakar sempre foram as provas do Dakar sempre foram protótipos. Tanto carro como motocicleta sempre foram produtos protótipos. Aí a gente teve a ideia de comprar uma XR 250 em Portugal, uma XR 250R em Portugal. Eu mandei todo um kit tanque, todo um kit plástico da Tornado brasileira para a França, que a gente comprou a moto em Portugal, mandou para a França, num ateliê da França. Mandei todo o kit para lá. E eles fizeram um tanque de alumínio de 20 litros na frente, um tanque de 10 litros atrás e vestiram ela como se fosse a Tornado. Então foi essa, a gente chamou de Tornado Rally. Entendi. Foi essa moto que eu competi. Infelizmente essa moto nunca veio para cá. Ela não veio para o Brasil, porque quando a gente terminou a etapa na França, o André, no Dakar, essa moto voltou para a França, voltou para esse ateliê na França e eles venderam a moto, tiraram o kit e venderam a moto. Eu trouxe o kit para o Brasil, montei numa XR 250R que a gente tinha lá no desenvolvimento. Ela ficou lá em exposição lá e para cá um tempo e aí depois esse kit veio provisório para cá e teve que devolver. Então voltou lá para a França. Tem imagem dela? Imagem eu tenho. Tenho foto. Em preparação também? Tenho a foto dela na oficina lá na França. Depois a gente coloca no vídeo. Eu vou te mandar todas as fotos, inclusive da Bis, todas as que a gente está conversando aqui. Colocar no vídeo. Eu vou te mandar e você vai conseguir colocar. É legal. Você vai ver toda essa preparação lá. Ótimo. E essa foi a primeira e última experiência do Dakar? Foi a primeira e última que eu tive. Na verdade, eu ia para o Dakar em 2000, de 2000 para 2001. E acho que pouca gente sabe disso, 5 dias antes de eu embarcar para a França, para a gente testar as motos, que a gente ia sempre pelo menos uns 10, 15 dias antes. E eu fui atropelado por um carro de moto em São Paulo, 5 dias antes de embarcar. No corredor em São Paulo, eu nunca sofri um acidente na rua. Então assim, aquilo foi um baque bem grande, porque estava tudo pronto, tudo preparado, patrocínio, tudo. Eu estava indo viajar. Na segunda-feira, 5 dias antes. Isso aconteceu numa terça ou quarta-feira. Eu indo para cá, naquele dia eu usava a moto todo dia na rua. As motos que a gente usava lá no desenvolvimento. E como eu estava indo para viajar, eu falei, hoje, um dia que eu fui um pouco mais cedo embora, eu peguei a moto, saí, eu estava no corredor e tinha um camarada um pouco na minha frente, abriu uma brecha do lado, ele por cruzar de faixa, ele cruzou direto em cima de mim, me derrubou e eu quebrei o ombro na rua. Aquilo foi uma coisa assim, eu fiquei muito tempo sem tentar entender e depois conversando com algumas pessoas que têm uma visão um pouco diferente desse tipo de acidente, né? Desse tipo de coisa que acontece, de repente não era para ter ido, né? Tipo, sei lá, não era para ir, né? E aí no ano seguinte foi difícil, foi a recuperação. Tinha muita gente torcendo, sabe, que ficou impactado, muita gente torcendo contra também, que achou bacana o que aconteceu. Eu falo aqui porque eu sei que aconteceu isso. Enfim, mas aí eu trabalhei tudo de novo, me recuperei, continuei o treinamento, renovei os patrocínios e fui de 2001 para 2002 e ganhei a categoria. Tá, legal. Uma prova que naquele ano, largaram 178 motos, chegaram 50 motos. Eu ganhei a minha categoria e fui 42º na geral entre todas as motos grandes. Legal. Então foi impressionante. E na África, né? Que é o berço do Rally. O Rally nasceu na África. Sim. E foi uma das últimas etapas na África, né? Depois o Rally veio para a América do Sul. Tá falando direitinho? Tá falando direitinho. Se comporta, hein? Sim, senhor. Você chegou a conhecer um italiano chamado Beppe Gualini? Eu sei quem é, eu já tive, mas assim... Recordista de Dakar. Sim, ele fez várias edições. Eu tenho contato com o Ed Orioli.
O Ed Orioli foi 4 vezes campeão do Dakar. É isso. E a gente se fala por... O Beppe acho que foi 7 vezes. um italiano bem antes. Categorias menores. Ele tal. esteve no Brasil algumas vezes. Eu andei com ele aqui no Sul. Ele veio para fazer aquele programa da Ducati, se não me engano, de treinamento da Multistrada. Da Multistrada. Isso. Foi ali que eu conheci, até eu entrevistei na ocasião, né? E ele contando essas histórias, do jeito que você está falando, eu estou lembrando dele contando como era lá atrás, né? Assim, de amarrar o pneu atrás da moto e tal. E chegar lá na balsa e a balsa já tem ido embora e tem que esperar outra balsa, não sei Dormir no deserto. Eu fiquei 12 dias, quando a prova, a gente deslocou de uma cidade chamada Arras, a 300 quilômetros ao norte de Paris. Passamos por Paris, cruzamos Paris inteiro, teve 2 especiais de velocidade a nível de patrocínio, mas para definir ordem de largada. Tipo um prólogo, né? Prólogo, isso. Teve 2 na França e uma em Madrid e 2 na França, Narbonne e outra cidade que eu não lembro o nome agora. Eu ganhei, na categoria eu ganhei as 3. E aí quando entrou na África, quando entrou a prova, atravessou o Mediterrâneo, o mar, e entrou na África, no Marrocos, aí é que a brincadeira começa a virar brincadeira séria, de gente grande, né? E a gente tinha muito deslocamento à noite, fazia especial de manhã cedo. A gente teve 2 etapas, uma no 3º dia, já na África, no 4º dia na África, já no Marrocos, de 1.500 km, dividido em 2 partes de 750, com uma janela de 6 horas. Então você fazia 750, Caramba. Se você tivesse no tempo, você chegava dentro dessa janela de 6 horas para poder descansar, fazer alguma manutenção na moto, comer alguma coisa, para largar para a segunda etapa, a segunda parte. Eles fizeram uma no 3º ou 4º dia e fizeram uma no penúltimo dia. A primeira que teve, eu consegui ainda chegar na minha janela de 6 horas, não com 6, mas com 4 horas para poder descansar. A minha moto era uma moto mais lenta. E nessa segunda especial de 1.500, que foi no penúltimo dia, quase que definindo o rally, eu não consegui chegar na minha janela. Eu fiz a primeira parte, estourei o tempo da janela e já tive que largar para a segunda metade. Eu pilotei naquele dia umas 21 horas. Então foi assim, foi puxado. A gente teve 2 etapas maratonas rumo bússola, sem usar o GPS. Era um laço que você saía do acampamento, andava 400 km, carimbava o cartão, abastecia e voltava os 400. Desculpa. Uma delas, inclusive, com tempestade de areia. Então, assim, isso foi minando, né? O 10º dia, que era o nono dia, um dia antes do dia de descanso, que era no 10º dia, em Atar, na Mauritânia, teve um trecho final de 100 e poucos km de duna. E nesse trecho, praticamente 30% dos participantes ficaram presos nesse dia, só chegaram um dia depois do dia da largada, do dia de descanso. Caramba. Peneirou ali, Sim. praticamente 30% Sim. ficou preso nesse dia, dormiu lá. Sim. Né? E eu consegui passar esse dia. No entanto que no dia de descanso, eu lembro que eu estava sentado num tambor lá de combustível, comendo alguma coisa, o Kleber sentou do meu lado e falou assim: Luiz, eu vou te ser sincero, eu não botava fé que você ia chegar até aqui. Então, assim, foi um rally bem difícil, como sempre é. Não que hoje não seja difícil, né? Na Arábia Saudita continua sendo uma prova desafiadora, mesmo na América do Sul sempre foi difícil. Mas, assim, aquela coisa da África, né? Da aventura na África é o verdadeiro Dakar. E quer queira não, hoje temos equipamentos muito melhores. Sim, e hoje existe uma prova na África, melhorou praticamente muito. No mesmo roteiro que era o Dakar. A Africa Racing, que é uma prova que são os franceses que realizam, deve ter 15 anos já. É praticamente o mesmo roteiro, a diferença é a largada que sai de Mônaco, se não me engano. De Mônaco. Então, enfim, eu tive o privilégio de fazer uma prova na África. Muito legal. E o pior, e o melhor é ainda ganhar, né? Aí melhor então, existe ainda, uma né? estatística do Dakar que eles falam que só 5% terminam na primeira participação e só 1% com vitória. Então eu faço parte de 1%, que foi a minha primeira participação, né, que seria a segunda, que na primeira eu sofri aquele acidente e praticamente foi a primeira, então, né, que eu terminei. Faço parte desse 1% que fez a primeira vez com uma vitória em categoria. Sim. O nome está lá escrito. Bom, enfim, hoje você tem quase 50 anos de moto?
Sim, por aí. Quase. Praticamente. Eu vou fazer 68 agora em outubro. Em outubro? 50 uns 40 anos. e poucos anos aí de moto, de história com moto. Continua andando de moto. Continua andando de moto. Hoje você está na Mila e está por trás, inclusive, aí de projetos dentro da Mila Moto, né? Isso. Do que se trata esse projeto? Então, a Mila Moto é uma concessionária Honda de Jundiaí, tem 46 anos já de existência. Que é uma das mais importantes do Brasil, né? É uma das mais antigas, ela já está na segunda, já está na terceira geração. E a gente tem um programa que a gente chama de Saara Experience. Nós temos 5 Saaras e 5 Tornados 300 e vamos incorporar mais 5 motos agora, um total de 15. Temos 2 Bros, que a gente tem um programa que é um passeio que tem 120 km. A gente roda asfalto, estradas de terra de trânsito transitáveis e algumas estradas abandonadas e uma trilha de 8, 10 km no final do passeio. Ele sai da loja aqui às 8h30 da manhã e termina em torno de 4h30, 5 horas da tarde. E aí a gente roda com os clientes, que é um trajeto bem tranquilo, fácil. Desculpa, pessoal. E qualquer um consegue fazer. A gente desenvolveu um roteiro que qualquer pessoa, mesmo sem ter experiência de andar na terra, ela consegue fazer esse roteiro. Então isso que ficou legal, porque assim, a gente atinge várias pessoas que têm experiência, que não têm, mulher. A gente teve um grupo só de mulheres, gente com mais idade, gente com 70 anos, gente que andou de moto no passado e voltou a andar de moto agora. Então assim, é um projeto que a gente vem fazendo há 2 anos e meio, vai completar 2 anos e meio agora. A gente tem um grande apoio da Honda, né? Renovamos a frota agora recentemente e é bacana. Inclusive, eu faço um convite para a gente participar com a gente aí, para você entender como é que funciona. E a pessoa tem que ser cliente da Mila Moto? Não precisa ser? Não precisa ser cliente. No entanto que as pessoas vêm com moto própria, deixam a moto aqui, ou vêm de carro deixando no estacionamento, e a gente tem as motos, temos equipamento, temos um carro de apoio, tem mecânico, tem tudo incluído. Tem um custo, que é para cobrir o custo da operação, né? E está tudo incluído. E é necessário fazer uma pré-inscrição? Como é que é feito isso? Tem que fazer uma pré-inscrição, tem uma inscrição, né? O Saara Exp, que é o nosso Instagram. No site. Depois eu vou te passar todos os. Ok. Tem o site, você coloca. Depois eu vou te passar o site e o Instagram. Ótimo. A pessoa, se tiver interesse, entra em contato, né, conosco, o Henrique, que é o responsável pelo contato. Legal. A gente tem que ser habilitado. Né? Tem que ser habilitado com motocicleta. E tem você falou que hoje são o quê? 10? Hoje nós temos disponíveis 13 motocicletas. 13, ok. No 13 total. motocicletas. E está chegando mais 5? Estamos chegando, a gente está com um projeto de incorporar mais 5 motos, que a gente está esperando receber. Ok, ótimo. Então ótimo, vamos ter aí em torno de 17, 18 motos. Maravilha, maravilha. E aí, você falou que agora, passando uma parte mais pessoal aí, de prazer, você falou que gosta muito de ir para Canastra e tal. Tem ido ultimamente para Canastra? Eu tive na Canastra. Canastra é levando lugar... clientes ou não? Então, eu fui guia no Jalapão antes de começar na Mila. Eu estou na Mila há 2 anos e meio. Eu fui guia no Jalapão durante 1 ano e eu fiz uma temporada 14, 16, 18, 21, 20 teve pandemia e 22 foi o último ano. E 24 eu comecei aqui. E esse grupo que veio, é um grupo que teve comigo na Canastra e eles já foram em vários, foram lá no Sertões Experience, foram numa expedição no Sul e não conheciam a Canastra e pediram para mim organizar para eles essa viagem. Nós fomos para lá no dia 29 de abril, passamos até o dia 3 de maio, que foi naquele feriado do dia 1º de maio. E foi um grupo que esteve comigo lá no Jalapão e levei eles para Canastra. Legal. Então eu sempre, alguns grupos pedem, vamos montar um grupo e tal, e eu monto um grupo, monto a estrutura toda, organizo tudo e levo o pessoal para lá. Eu amo a Canastra, né? É um lugar maravilhoso. Com certeza. E como eu treinei muito na Canastra, na época do Dakar, a gente lá simula muito, assim, o Marrocos tem muita pedra e a gente treinou bastante na Canastra antes de ir para o Dakar. Eu conheci a Canastra a primeira vez em 96, aí antes de ir para o Dakar em 2000, 2001, a gente foi treinar bastante lá. Tem lugar da Canastra que só tem pedra, né? Não tem pedra. Tem lugar lá que nem tatu de chuteira sobe, né? Anda por lá. Tem trilha de todo tipo, né? Você consegue fazer um passeio de big trail tranquilo e consegue
andar em lugares que bem difíceis, assim, bem técnicos. Agora, essa coisa da canastra não é uma coisa que tem sempre, é uma coisa que foi feita. Mas se um grupo, por exemplo, quiser vir através da Milamoto, fechar um grupo... A gente não ainda. A ideia é assim, esse programa do Saara começou como objetivo, como projeto um dia, né? A gente aprendeu muito ao longo desses 2 anos e meio. A gente agora está estudando passeios de mais de 2, 3 dias, 2, 3 dias. Na região da Serra da Mantiqueira, que tem uns lugares bem bacanas. E a canastra também é uma opção. Então a gente agora, esse ano, vai começar a estudar novos roteiros de mais de um dia. E a ideia, sim, levar para a canastra também. Legal, legal. Essa é a ideia também. Legal. Quer falar mais alguma coisa da loja? Não, a Mila é uma concessionária Honda, né? Como eu te falei, já tem 46 anos. O Doca, que é o nosso diretor, é um aficionado, apaixonado por Honda. Competiu na Fórmula, né? 650. Anda na terra, anda no asfalto. É um cara... nós todos aqui, toda a equipe, né? Somos apaixonados por motocicleta. Sim. E vivemos isso todo dia. Que legal. É uma oportunidade que ele me deu e eu sou grato por estar aqui. Com certeza. Luiz, foi um prazer enorme falar contigo. O prazer foi meu. Além de fã, acho que aquilo que eu falei contigo antes, muita gente do meio nem te conhece. Eu sei porque a geração nova não conhece. Eu falo com muita gente... sabe, a bis parece que foi uma coisa que caiu do céu, né? Que ninguém, né? Que é uma coisa como tinha antigamente, que era uma coisa, produtos que só vinham de fora, né? Isso, Na verdade, teve toda essa coisa feita aqui, né? Isso, E saber que você foi um dos responsáveis. E a segunda coisa mais importante também é a coisa do Dakar, né? Muita gente ainda sabe do Kleber. Fazem 24 anos já. Sabe desses brasileiros, mais do Kleber, né? O Kleber e o André. Que marcaram que realmente... abriram. Eles ficaram durante 25 anos, né? Fazendo na televisão, aquele Lubrax Petrobras lá todo. Eu mandei na equipe deles. Eu mandei na equipe deles. Meu companheiro de equipe na motocicleta era o Jocabala, né? Sim, também um cara conhecidíssimo. Somos amigos. Né? Que é outra grande personalidade do meio, duas rodas também. É isso. Marcou muita coisa aí, nas duas rodas. Foi um prazer. Obrigado. Foi meu. E fica o convite para você vir fazer o Saara Experience. Ótimo. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal.